Música Tessen Despertador. Salve, salve, amigos e amigas do Música Tessen. Eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um episódio do Música Tessen Despertador, o nosso podcast aqui do Música Tessen que fala sobre os lançamentos nacionais. E neste episódio eu trago para vocês 14 álbuns lançados entre os meses de setembro e outubro de 2020. Este é o quarto episódio do Despertador, podcast aqui do Música Tessen. Os podcasts do Música Tessen são apresentados pela salvesintonia.com. Acesse lá o nosso site, dá uma olhada na nossa programação, que tem muita novidade também, além dos outros produtos que a gente faz por aqui para vocês. Bom, vamos seguir então com o nosso Despertador de setembro e outubro de 2020, pegando esses lançamentos. Hoje eu trago então esses 14 lançamentos e rodo um trechinho de cada música para que tu fique com aquela vontade de ir atrás do artista, ir atrás do álbum. Tu encontra todos esses discos nas plataformas de streaming. E a gente começa por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para falar de Arquipélago, disco da Gabriela Lery. O primeiro álbum dela, ela já tinha lançado um EP, lançado no dia 2 de outubro de 2020, e eu falei com a Gabriela e é ela quem vai contar para vocês um pouco sobre a trajetória dela na música e também a produção desse disco, como é que foi. Diga aí, Gabriela. Oi, Eduardo, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo teu convite, é um prazer estar aqui. E bom, a minha trajetória na música começou ainda na infância, eu tinha 6 anos, quando eu comecei a aprender violão. E na época não foi um estudo ininterrupto, teve alguns hiatos. E aí lá pelos 11, 12 anos foi quando eu comecei a estudar música mesmo e não parei mais, né? E aí comecei pelos instrumentos de cordas, violão, guitarra, baixo, estudei também bateria. E na verdade o canto sempre me acompanhou no meio de todo esse processo, mas técnica vocal mesmo, acho que foi a última coisa que eu estudei formalmente, né, que eu comecei a estudar formalmente. E no final das contas, foi o que acabou se tornando o meu instrumento principal quando eu fiz a minha graduação em música, né. Eu fiz o curso de música popular da URGS, o bacharelado em música popular, e dentro desse curso, o meu instrumento principal era o canto, né. Acho que eu fiz, assim, um caminho meio inverso, né, mas tenho muito carinho por todos os instrumentos e continuo praticando, né, tudo que eu aprendi até então. Na minha adolescência, a música já começou a se configurar como uma coisa mais séria, assim, mais profissional. Eu tive algumas bandas, ainda no colégio cheguei a tocar pela noite de Porto Alegre, fiz aberturas de shows maiores, de bandas nacionais. Depois, na graduação também, segui tocando em alguns projetos, alguns duos, projeto solo também, ali por 2016, mais ou menos no final da minha graduação, né, junto com o meu TCC, eu comecei a apostar um pouco mais no meu projeto solo, tanto com covers quanto com as minhas primeiras músicas autorais, né, inclusive meu TCC foi um projeto autoral, foi um show com canções minhas. Tudo isso acabou culminando no meu primeiro EP, que foi a Coleção, que eu lancei no ano passado, 2019, em agosto de 2019, com 4 músicas de minha autoria. 3 dessas músicas foram, inclusive, músicas que eu apresentei nesse meu show de TCC de 2016. Né? E aí, com esse EP, eu, de alguma forma, encerrei um pouco esse meu primeiro momento de me entender cantautora, né? De me entender compositora e de entender essa minha carreira solo como algo que sim, que eu gostaria de me dedicar. Eu já sabia, mas o EP foi a formalização disso tudo, né? Em algo mais concreto. E para 2020 eu tinha muitos planos ainda relacionados ao EP, em divulgar mais ele, circular com ele, né, fazer shows com essas músicas, trabalhar um pouco mais esse material, esse conteúdo. E tinha plano também de lançar alguns singles para complementar um pouco esse trabalho, para começar a incorporar mais coisas novas nesse repertório, né? E no final das contas, com a pandemia, tudo isso ficou em stand-by, né? Tudo isso ficou para depois. E eu me vi em casa, sem poder tocar, sem poder fazer show.
pelo menos não com o público, né, nos formatos que a gente estava acostumado. Me vi obrigada a pensar em outras coisas, né, outros sonhos, outros objetivos, para não ficar completamente no escuro. E foi aí que veio o Arquipélago, né, que foi meu primeiro disco, que eu lancei agora em outubro de 2020. E veio nesse momento de pandemia, com canções que eu fiz. A maior parte das canções foram compostas entre março e junho, julho ali, de 2020. Então, plena pandemia, plena incerteza do que ia acontecer com a gente, né? Ao mesmo tempo, numa ilusão de que não ia durar tanto quanto de fato tá durando. Então, as músicas, elas passam por aí, elas vêm desse lugar, a maior parte delas. Falam bastante sobre sensações, sentimentos, coisas que me acometeram, né, durante esse período de isolamento. Eu passei muito tempo sozinha, né, na minha casa, só eu e meus bichos, e aí a gente pensa muitas coisas, a gente sente muitas coisas. E eu escrevi bastante sobre isso, foi também um pouco um refúgio pra mim, né, nesse sentido, não só de conseguir me manter ativa na música, mas também de conseguir encontrar um espaço para falar sobre as coisas que eu tava pensando, que eu tava sentindo, e compartilhar isso com as pessoas. Então eu comecei com uma série no meu Instagram que se chamou Pequenas Canções do Isolamento. Foram 15 pequenas músicas que eu compartilhei no meu perfil do Instagram. E dessas músicas veio esse desejo de gravar algo um pouco mais sério. Não que as pequenas canções não fossem sérias, mas elas eram bastante caseiras, no sentido de que eu produzia tudo sozinha. O disco também é um disco caseiro, né? O Arquipélago, ele foi um disco gravado em home studio, mas daí ele foi gravado a 6 mãos, né? Entre mim, o Carlos Ferreira e o Fuck the Zeitgeist, que assinam a produção do disco junto comigo. Então, a gente gravou tudo respeitando o distanciamento social, né? Cada um da sua casa. E se compartilhando por grupo do WhatsApp, por Google Drive, por WeTransfer, mandando os arquivos e criando coletivamente nesse novo formato que a gente tava e tá, né? As canções trazem um pouco disso, um pouco das coisas que eu senti, que eu tô sentindo nesse período. Foi um trabalho muito bacana de ser feito. Ele foi bem nosso, assim. Ele teve participações de outras pessoas também. Tem uma faixa com participação do Lucas Protti, que é a primeira faixa que abre o disco Pra Se Acostumar. Tem 2 parcerias composicionais também. Tem a Saranina, em Quem Te Colocou Aí, e tem a Rita Zart, em Vaza, né, que são 2 faixas que elas escreveram e gravaram vocais junto comigo. E tem também a participação da Nina Nikolaevski, em Quem Diria, que ela também canta junto. Então, pra mim, Arquipélago foi um pouco isso, né? Foi um jeito que eu encontrei de me manter sonhando, de me manter próxima da música e de me manter próxima das pessoas que fazem música comigo, que já vinham fazendo, que passaram a fazer. Então, o Carlos e o Valmor, eles são parceiros antigos pra mim, fizeram o EP Coleção junto comigo, produziram junto comigo. A Saranina e o Lucas Protti foram parcerias novas, que eu ainda não conhecia e acabei conhecendo por causa desses trabalhos do Arquipélago. E a Rita e a Nina são grandes amigas minhas, com quem eu já vinha paquerando há muito tempo essa ideia de ter feats, de ter parcerias com elas e também conseguir realizar então esses desejos dentro desse disco. Então, para mim foi um disco muito feliz. E é importante lembrar também que ele foi um disco contemplado no FAC Digital RS, né, um edital da SEDAC que teve gestão da Fevale. E acho que para um ano de pandemia foi uma boa forma de canalizar todas essas sensações, todas essas emoções, colocar isso em música e compartilhar isso com o mundo. E fica aí também a minha esperança de que as pessoas escutem e que de alguma forma se identifiquem e gostem e sigam acompanhando o meu trabalho daqui pra frente. Muito obrigada, Eduardo. Valeu. Quanto tempo mais vou suportar? O meu corpo todo sucumbindo. Se eu não posso nem te desejar.
Esse foi um trechinho então de Hipnagogia, faixa do disco Arquipélago, da Gabriela Leri, que a gente ouviu aí ela contando um pouco da história desse disco. Bom, e a gente segue agora para Natal, Rio Grande do Norte, para falar do álbum Janelas de Tráfego, da Silvia Sol, lançado em 17 de setembro de 2020. Também o primeiro disco dela. O disco teve um financiamento coletivo para ser produzido, contém 13 faixas e é o resultado de uma compilação de 9 anos de composições próprias dela, além de parcerias e algumas interpretações. E aí em 2014 ela começou um trabalho para reunir, montar essas músicas junto com o violonista Leonardo Costa, que é o arranjador do disco, e também o produtor do disco junto com a Silvia Sol e o Zé Marcos de Almeida. O disco foi gravado lá em Natal e traz aí canções de diferentes estilos e influências, e tem ainda participações super especiais, como do Xangai, da Margareth Menezes e Cristal. A gente vai rodar agora aqui um trechinho da faixa título para vocês. A sabedoria do corpo exausto é o que me ajuda a passar. Danço e descasco os meus pés descalços e os meus ouvidos são todos sons. Por janelas de tráfego liberto salto. Janelas de tráfego. Bom, esse foi um trechinho de Janelas de Tráfego, faixa título do álbum da Silvia Sol. E agora a gente fala de Afoxado, o quarto álbum do Guilherme Neves, que foi gravado entre junho de 2019 e janeiro de 2020 no Brasil e em Portugal, e lançado no dia 3 de outubro de 2020, com composições próprias, duas delas em parceria com as filhas, Dora Neves, que assina junto com ele Não Me Toque, e a Helena Neves, que assina Duetinho. É um disco que também apresenta diferentes estilos e gêneros musicais brasileiros, tem arranjos de Fred Martins, com exceção de uma faixa, Deodorina, que tem arranjos do Bruno Conde, e tem também participações especiais muito legais, como Toninho Ferragutti, Rafael Mota, Trio Mana Flor, entre outros. E a gente ouve um trechinho agora de Deodorina. Do ventre da sama uma desponto pra te enlaçar. Tem o cheiro de tapiba, do mel pra te apunhalar. Sou tormento, sou fogueira, sou vil tesouro milar. Mal que sobra na bateia, que brilha pra te cegar. Sou cobra da traiçoeira, sou praga de homem. A gente ouviu agora um trechinho de Deodorina, faixa do álbum Afoxado, do Guilherme Neves. E a gente segue com o quarto lançamento que a gente traz para vocês aqui. A gente vai para São Paulo falar de Amuleto, o disco mais recente do compositor Rafael Altério. O Rafael lançou o disco no dia 7 de setembro de 2020, com músicas letradas por Celso Viáfora e um álbum com direção musical de Alê Siqueira. Tem participações especiais incríveis também, como do Pedro e do Gabriel Altério, os filhos dele, além de Queco Brandão, Webster Santos e outras participações. A gente ouve um trechinho da faixa título. Tem pé de arruda, pimenteira e guiné, tem mão de Fátima pra Maomé, fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim dando axé, e o doge que o monge mandou do Tibete. Tem fé que não faz mal ninguém botar fé, e fé que prega que é fé, mas não é não. Esse então é um trechinho de Amuleto, faixa título do álbum do Rafael Altério. E agora no Rio de Janeiro a gente fala do álbum de estreia do Pedro Laureano, Esperas, lançado no dia 2 de setembro de 2020, produzido pelo Pedro Sá, com Daniel Conceição na bateria, o Pedro Sá no baixo e na guitarra, e o Laureano nos vocais, o Pedro Laureano nos vocais. Tem participações aqui de Zé Ibarra, Arthur Lindsay e Jonas Sá. E a gente ouve um trechinho de É o Fim. E de repente chegam como uma serpente
Esse é um trechinho de É o Fim, música do disco Esperas, do carioca Pedro Laureano. E agora a gente volta para o Rio Grande do Sul para falar do álbum de estreia do Pedro Cassel, Abrir, lançado no dia 18 de setembro, e é ele que vai contar para vocês como que surgiu a ideia desse disco. Esse disco saiu agora, né, em setembro de 2020, e ele é um disco que nasce de um show. Em 2016, eu fazia um show, comecei a fazer esse show, chamado Abrir também, que tinha muitas dessas canções e várias outras. Esse foi o meu primeiro show. Tem muita gente que começa cantando música dos outros. Eu acho que eu passei por isso, mas em casa, assim, sabe? Fazer versões, fazer cover, etc. E eu quis chegar na rua já, assim, com uma moda aí que eu tivesse inventado. Então, esse show, a gente fez ele na Usina do Gasômetro, a gente fez no Agulha, fizemos em vários lugares e foi uma coisa que movimentou a gente, teve um retorno legal e eu fui me sentindo mais confiante aí para experimentar uma gravação de disco. Claro que, né, gravação de disco é uma coisa dispendiosa, assim, né, tanto financeiramente quanto em termos de processo criativo, né, é difícil encerrar, né, ainda mais uma coisa que se experimentou de tantas maneiras, né, porque bem ou mal aí foram 4 anos fazendo show, né, então às vezes era o formato guitarra, baixo e voz, ou já teve voz, violão e baixo, ou guitarra, beat e voz. Aí, quando eu tava maior, tinha percussão também, e beats, e 2 guitarras e um baixo. Essa foi a maior banda que eu tive. E, enfim, essas coisas todas. Eu acho que Abrir é um disco muito que tem o assunto, assim, da canção. Não tema, né, das músicas, mas, assim, ele é um disco de canção, né, porque é um pouco o que eu gosto de fazer e gosto de pensar e experimentar de maneiras diferentes. Então, canção e palavra, assim, sabe? E aí tem 2 poemas musicados, por exemplo, né? Tem Paulo Leminski, tem a Marília Kubota, os 2 curitibanos. Tem a presença da Juliana Perdigão, que é uma cantora, compositora lá de Minas Gerais, tem uma super relação com poesia também no trabalho dela. E temos a Clarissa Ferreira também, que é cancionista, violinista aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, é um trabalho que eu acho que ele é um pouco... Ele passa por lugares muito mentais e muito abstratos, assim, mas também conversa com o corpo, sabe? As canções falam de, não sei, de vento, de água, de silêncios, espaços vazios, entidades invisíveis. Ele é quase assim uma experiência um pouco para fora do tempo cotidiano, sabe? Não é muito sujo, assim, de coisas mundanas. Eu acho que às vezes é um lugar legal pra gente habitar, sabe? Um lugar do qual é bom, assim, a gente se lembrar que pode existir. Ele tem 8 canções. Dessas 8, 2 não são minhas. Uma é da Marina Wisnik e outra é do Rômulo Frois, com a Nina Becker. Ele foi produzido pelo Daniel Reutemann, meu querido produtor musical, e eu tive a sorte também de lançar ele pela Escápula Records, que é um selo daqui do Sul. Para quem não conhece, meus colegas de selo são ótimos, tem bastante coisa legal lançada por lá. Eu espero que quem não ouviu, ouça. E Abrir tá aí nas redes, em absolutamente todas as plataformas, aberto pro mundo. É isso. E transborda devagar até contornar o copo e molhar todo em torno do seu corpo. Lágrima lavando do poro ao osso, sem cessar, sem secar o poço. Chore como quando chove. A gente ouviu aí Aguaceiro,
do Pedro Cassel, faixa que está no disco Abrir, o primeiro álbum dele. A gente também ouviu aí o Pedro falando um pouquinho sobre a ideia, como surgiu e como foi produzido esse disco. E para o 7º álbum que a gente traz aqui no Despertador, a gente vai para São Paulo, mas não é São Paulo capital, é para Itanhaém. É de lá que vem o Tucum, um trio que se conheceu em um projeto itinerante de teatro e música, e aí eles começaram nesse projeto autoral e lançou também no dia 18 de setembro 22 Dias a Pé, que traz uma série de canções autorais inspiradas nas viagens constantes, nessa vida nômade, na saudade de casa, dos amigos, da família. E aí eles lançaram 22 Dias a Pé, que tem, além do trio, a participação de músicos como Antônio Guerra, Pedro Man, Nando Mota, Fábio Baobá, entre outros. E a gente ouve agora um trecho de Revoada. Move mundo, tudo move, nós também vamos mover. Move mundo, move, tudo move, nós também vamos mover. Move mundo, tudo move, nós também vamos mover. Move mundo, move, tudo move, nós também vamos mover. A gente ouviu um trecho aí de Revoada, faixa do disco 22 Dias a Pé, do trio Tucum. E agora a gente ruma para o Centro-Oeste, capital federal, Brasília, da onde vem a Saci Uerê, que lançou no dia 16 de outubro Cabeça Sem Tampa, álbum com 11 canções autorais da banda, essas canções que propõem uma viagem musical para dentro de si e do Brasil. O álbum reflete também a pesquisa da banda, em busca de uma musicalidade viva e enraizada, vinda dos ritmos e saberes populares de culturas indígenas e dos orixás. Saci Uerê traz influência da Tropicália, também do soul da Janis Joplin, do Jimi Hendrix, da Nina Simone, enfim, é uma viagem musical, cada música é uma novidade, e a gente ouve um trecho da faixa título agora. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Esse foi um trecho de Cabeça Sem Tampa, canção título do disco da banda Saci Uerê de Brasília. E a gente segue pelo Centro-Oeste, mas agora vai para Goiânia, capital de Goiás, para falar da influente banda brasileira Carne Doce, que volta com seu 4º disco de estúdio, lançado no dia 18 de setembro, chamado Interior. São 12 faixas em que o grupo volta a mostrar elementos e características que marcaram os primeiros trabalhos da banda, misturando música brasileira com o rock alternativo. Aqui, em Interior, eles ainda flertam com samba, reggae, entre outros estilos, sempre com as guitarras marcantes e letras super diretas. E para dar uma pitadinha para vocês do que tem nesse disco, a gente ouve um trecho da faixa A Caçada. Esse foi um trechinho de A Caçada, faixa que está no disco Interior da banda Carne Doce. E agora um pouco de samba, samba que vem de São Paulo. A banda Banana de Alambique lançou Multidão no dia 18 de setembro de 2020 também. É o disco de estreia do grupo, com 8 faixas, todas compostas pela banda. A gente ouve um trecho de Gaveta do Rancor. Esse foi um trechinho de Gaveta do Rancor, música do disco Multidão, do grupo paulista
Banana de Alambique. E agora voltamos para o Rio Grande do Sul para falar do disco de estreia da Luana Fernandes, Lua de Outubro, lançado no dia 16 de outubro. A Luana é natural de Camaquã, que fica no centro-sul do Rio Grande do Sul, e é ela que conta pra gente que desde pequena tem um contato íntimo com a arte, muito influenciada pela família. Ela vai contar essa história e a história do álbum agora para vocês. Meu pai é escritor, poeta, Catulo Fernandes. Minha mãe é artesã também, Guel Fernandes. E desde muito cedo eu fui incentivada, né? Eu fui colocada nesse cenário, assim, artístico, junto da poesia, de eventos culturais na minha cidade. E muito pequenininha comecei a declamar poesias, comecei a escrever versinhos. Depois, na adolescência, eu fui mais para a área do teatro. E posteriormente a isso, eu cheguei na música. E quando eu cheguei na música, daí eu acho que encontrei aquilo que eu queria realmente fazer, assim, que eu amava. Eu comecei a fazer técnica vocal, a estudar música na Escola de Música Sol Maior, em Camaquã. E conheci o Ricardo Cordeiro, que foi meu primeiro professor de música, né? E hoje é meu parceiro, produtor musical, né? Ele que assina também a direção do disco Lua de Outubro. E a gente começou a nossa parceria, na verdade, ele sendo meu professor. E hoje temos várias composições juntos também. A gente começou fazendo covers, claro, eu na escola de música. E comecei a me destacar, então a escola me convidava para participar dos eventos na cidade. Então a gente decidiu também, junto com o meu pai, que escrevia, né, a trabalhar música autoral. E nesse momento, então, o meu pai começa a escrever algumas canções para mim. E eu interpretava, né? Geralmente ele compunha, né, as canções, às vezes com melodia já ou não, passava para o Ricardo, e aí o Ricardo arranjava ou criava a música também. Eles têm algumas parcerias juntos e eu era intérprete. E isso ficou um momento assim na minha vida. Eu fiquei, na verdade, sendo intérprete e fiquei confortável nesse lugar. Até que comecei a ser mais instigada, assim, né? Principalmente pelo Ricardo até. Ele me perguntava, tá, e quando é que tu vai compor? E aí, já começou a escrever e tal, eu ficava me provocando, assim. Não faz muitos anos, assim, que eu componho, mas esse processo, na verdade, já tinha começado lá na minha infância, né? Quando eu escrevia versos e aí eu parei por um momento e depois voltei a escrever, assim. Nesse percurso de música também, teve muitos festivais, assim, que a gente participou pelo estado e alguns nacionais também, que foram bem bacanas. Então eu acho que isso dá uma certa maturidade, assim, porque esse lance de competição, ele é bem complicado, né? Isso tudo foi uma construção também de, né, compondo músicas para participar dos festivais, criando uma gama, assim, né? Até chegar no momento de decidir, né? A gente já tem músicas suficientes que estão contando uma história, né? Essa trajetória já é uma caminhada longa, assim, porque eu comecei muito cedo, na verdade. E o Lua de Outubro tem todo esse significado, assim, né? Que é a síntese dessa trajetória de alguns anos já. Quando a gente decidiu gravar, né, o Lua de Outubro, eu já tinha esse título em mente, assim, porque é uma música, é uma das canções que estão no disco, e é uma canção que meu pai fez pra mim, né? Na minha fase ainda bem adolescente, assim, né? Numa transição, na verdade, dessa coisa de sair de casa, né? E se tornar uma jovem adulta. Então, ela é uma música bem especial pra mim, tem esse significado. Eu até brinco, assim, que ela é um pouco ingênua, mas justamente foi feito por uma garota, né? Que estava na sua transformação, assim, no seu processo de descobrimento também de novas fases. E o Lua de Outubro fala muito sobre isso, sobre fases, sobre ciclos, né? Todos esses processos que a gente tem durante a nossa vida, a nossa caminhada. Eu já tinha o nome do disco, né? E a gente decidiu, vamos fazer um EP, então. Aí a gente escolheu as músicas que a gente achava, enfim, as melhores, né? Que a gente gostava mais para gravar um EP. Só que no meio desse processo de gravação do EP, eu ganhei o edital geral do FLAC. Então a gente mudou, né, todos os planos, toda a estratégia, assim. O que seria mais simples, né, gravar um EP, acabou se transformando em gravar um CD. E hoje esse CD tá aí com 15 músicas. Então a gente gravou o CD todo no estúdio geral do FLAC, né. Posteriormente a gente mixou e masterizou fora, no Estúdio Fácil com o Amaro Neto. O Amaro também foi uma pessoa muito importante, assim, na concepção, né, criativa, né,
de áudio do CD. Trouxe muito o olhar dele, né? Um olhar técnico também e criativo. E isso deu o resultado que a gente tem hoje, que eu fiquei muito feliz, assim, muito satisfeita. Tiveram participações especiais no disco também. São muitas pessoas que participaram. E de todo esse processo, na verdade, né, que é a criação assim, de um álbum. Os músicos que participam do disco Lua de Outubro foram Douglas Valerros, no sax e na harmônica, o Fernando Sefrin na bateria, o Gabriel Romano no acordeon, o Ricardo Cordeiro, né, além de assinar a direção e produção, também gravou os violões e baixos, o Lorenzo Flack na guitarra, a Giza Haas no teclado, o Ricardo também fez vocais. E a gente teve participações especiais em algumas músicas do Amaro Neto, do Bruno Coelho na percussão, o Amaro foi na guitarra, Rizomar Cordeiro no cello, a Roberta Campos nas castanholas e a Lu Melo também na percussão. E ainda, né, na idealização do projeto, assim, a gente também teve um trabalho visual muito estratégico, assim, também pensado, criativo e feminino, porque foi feito a 6 mãos, assim, por 3 mulheres, né, eu e a fotógrafa Beth Iribarren, a artista e designer Edinara Patzlaff. Então, toda a concepção visual também que a gente tem do álbum foi criação nossa, assim, eu e as meninas. Até hoje, escutando o disco, né, e depois, assim, até um pouco do feedback das pessoas, da concepção, como ele ficou, eu vejo muitas referências, e eu acho que natural, assim, que tenha muitas referências, porque ele é uma síntese de uma trajetória de 10 anos, né? Em 10 anos a gente consome muita coisa, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, tô sempre buscando ouvir e ver coisas diferentes, mesmo que às vezes não seja do meu gosto principal, assim. Acho que tudo é referência e a gente pode tirar boas coisas, assim. Então, o disco tem todas essas variações, né? Dessa Luana que lá na adolescência escutou muito rock, às vezes escutou muito rock pesado, inclusive, e depois descobriu MPB, descobriu a bossa nova, né? E no meio disso também tem a música regionalista, porque na minha família se escuta música regional, tradicionalista, então acho que essa não é a minha principal vertente, mas a gente vai bebendo de várias informações que a gente vai recebendo. E pro álbum Lua de Outubro, eu acho que eu trouxe tudo isso, assim, e características específicas que eu queria colocar, que era trazer uma MPB mais pop, mais contemporânea, assim. Então, a gente trouxe alguns elementos com a bateria eletrônica, com a guitarra também, as inserções que o Lorenzo Flack fez. Algumas músicas estão com uma pegada mais eletrônica, o que me agrada bastante. Mas eu acho que cada música tem a sua sonoridade também, algumas se complementam, e elas representam justamente essas fases, assim, sabe? As pessoas, às vezes, não têm noção, assim, de quantas outras pessoas estão envolvidas pra gente entregar um trabalho, né? Um trabalho audiovisual, um trabalho de música, assim. Durante todo esse processo, que foi quase 2 anos, assim, da criação do Lua de Outubro, eu tenho certeza que mais de 20 pessoas estiveram envolvidas, entre produção, músicos, assessoria, designers. Então, quero aproveitar também para agradecer muito a galera que estava sempre junto ali, a minha produção, o Ricardo Cordeiro, a Lisandra Moraes e a Silvia Abreu. Queria agradecer o convite, Eduardo, por estar participando aqui do podcast com vocês e aproveitar também para convidar o pessoal. A gente lançou agora, dia 6 de novembro, um clipe de uma das músicas do álbum, né? Então o clipe tá fresquinho, é o clipe da música Now, que teve financiamento do FAC Digital mais Fevale. Então, quero convidar o pessoal para ir até o meu canal do YouTube, Luana Fernandes, e conferir esse trabalho também que a gente lançou por agora. Valeu! Nasci na lua de outubro e me descubra a cada dia. Meu regente é em Vênus, o equilíbrio do sol que radia. A paz do meu divã, esse papo de mais ou menos. A gente ouviu aí um trechinho de Lua de Outubro da Luana Fernandes, a faixa título do primeiro álbum dela. Para o nosso 12º lançamento aqui do Despertador, a gente volta para São Paulo e fala um pouco de hip hop. Pax Mafiosa é o álbum de estreia do Afronauta. O Afronauta, que além de rapper, é fotógrafo, videomaker, produtor musical e designer,
praticamente fez esse trabalho sozinho, desde os beats até a mixagem, passando pela fotografia, direção de arte e, claro, as letras e os flows de Pax Mafiosa. A gente vai ouvir agora um trechinho de Ideia Quente, Noite Fria. Vendo mais claro na noite do que no dia. Enquanto você sonhava, algum sonho morria. Enquanto você chorava, alguém buscava alegria. E quando você buscava, alguém vivia poesia. Um filho desamparado, mãe com agonia. A ideia é quente, a noite é fria. Vendo mais claro na noite do que no dia. Esse foi um trecho de Ideia Quente, Noite Fria, do disco Pax Mafiosa, do Afronauta, disco lançado no dia 11 de setembro de 2020. A gente vai se encaminhando para o final, faltam 2 discos para a gente falar aqui para vocês irem correndo ouvir. São 2 discos instrumentais, começando pela música instrumental brasileira do Elo Brasil, um duo formado por Félix Júnior no violão 7 cordas e Sandro Alves na percuteria. Eles lançaram Senzala no dia 1º de setembro e um trecho da faixa título a gente ouve agora. Esse aí foi só um trechinho de Senzala, faixa título do álbum de estreia do duo Elo Brasil, formado por Félix Júnior e Sandro Alves. E a gente finaliza o nosso Despertador, o 4º Despertador com lançamentos de setembro e outubro de 2020, em Porto Alegre, com o disco do Rafael Lopes, Neste Ano Não Tem Inverno, lançado no dia 30 de outubro de 2020. Eu falei também com o Rafael Lopes e é ele quem vai nos contar um pouco sobre a trajetória dele e como que foi a produção deste álbum em meio à pandemia. Bem, meu início na música foi por volta dos 10, 11 anos de idade e muito por influência do meu pai, né, que na época era músico profissional, ele era violonista também. Hoje ele atua como luthier de violões aqui em Porto Alegre, mas na época em que ele tocava, eu sempre tinha instrumentos em casa, sempre tive contato com ele, com os meus tios também tocando, com os colegas músicos, né, nos ensaios e apresentações, e o interesse foi meio que natural, assim, né. Chegou um momento que eu pedi para ele para aprender mais, né, aprender mais sobre música, sobre teoria e tocar de uma forma mais séria, né, podemos dizer assim. E aí ele começou a me dar aulas, então ele foi meu primeiro professor, né. E aí depois já na adolescência eu estudei um pouco de violino também, uns 2, 3 anos, e tive contato com outros instrumentos, como bandolim, guitarra, e me aproximei também da improvisação e das primeiras composições, né. E aí já mais tarde, quando eu percebi que ia me profissionalizar, aí para a minha formação eu passei pela graduação na URGS, né, em violão erudito. Eu fiz alguns cursos de jazz e blues quando eu morei um tempo fora, né, na Itália e em Portugal, e finalizei meu mestrado em criação estética musical pela Universidade Federal do Paraná. E assim, desde da minha adolescência eu sempre gostei de compor, né? E com o passar do tempo isso se tornou natural, né? E foi um processo natural também começar a colocar essas minhas músicas nos repertórios, né? Quando eu tocava, tanto em formato de concerto solo, né? Quanto em grupos, né? Em diferentes formações. E tudo isso foi amadurecendo, né? Até que em 2015 eu lancei meu primeiro disco, que foi o Círculo do Tempo. E aí, 2 anos mais tarde, eu lancei o Viajante Imaginário
E em 2019 eu lancei o Entre Caminhos também, todos eles autorais, né? E em 2020 agora teve um EP também que eu coloquei no ar, né? Que é tocando solo daí, né? Aí tem algumas músicas de outros compositores e uns arranjos de solo de umas músicas minhas também. E neste ano Não Tem Inverno, que foi lançado agora, ele estava previsto para ser produzido no próximo ano, né, em 2021, mas com a pandemia e essa impossibilidade de realizar concertos ao vivo, eu acabei adiantando, né, essa gravação, que era um dos trabalhos que poderia ser feito nesse momento, né. E esse disco, ele, no geral, ele gira em torno do ambiente assim, do samba e folk rock. Essas músicas foram compostas por mim já há alguns anos, né? E o tema central assim delas são memórias e situações que eu mesmo vivenciei. E interessante comentar aqui, para a escolha da instrumentação, timbres e arranjos, eu me baseei em alguns discos da década de 1970, né? De uma forma bem ampla, assim, né? Tanto de música instrumental quanto de canção também. Até para citar um exemplo, assim, né? Eu peguei referências tanto de guitarristas, né? Como George Benson e Pat Metheny, até a Rita Lee, né? Por exemplo. Então é bem variado nesse sentido, assim, de referências. E o processo da gravação e produção do álbum foi bastante desafiador, porque com a pandemia, né, eu decidi fazer toda a captação dos áudios e a finalização no estúdio de casa mesmo. E isso fez ficar muito mais envolvido assim, em todas as etapas dessa produção, né, do que nos outros álbuns, né. Sempre tinha gravações de estúdio, participação de mais técnicos envolvidos, né. Isso foi um grande desafio, né. E para falar um pouco do pessoal que participou, né, a capa foi feita a partir de uma foto da Isabela Moraes, né, e a arte, né, da capa foi da Carol Essan. E a assessoria de produção e imprensa foi da Mariana Sirena, e elas já são super parceiras de trabalho, né, já de longa data, né. E na parte musical, o disco tem a participação do Moura, né, que é um percussionista de São Paulo, que ele fez as gravações no estúdio dele e me enviou os arquivos, né, de áudio, o que é um processo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, que é gravar em estúdio, né, junto com os outros músicos, né, que é bem diferente mesmo, né. E nas gravações eu toco violão, aço e nylon e guitarra. Usei também a viola caipira e alguns sintetizadores, né, que foi a primeira vez que eu utilizei esses instrumentos nos meus trabalhos, né. E isso foi muito legal, foi um desafio bem grande, assim. E esse foi um trechinho de mais uma história de um dia, faixa que está no disco Neste Ano Não Tem Inverno, álbum do Rafael Lopes, que encerra então a lista de 14 álbuns que eu trouxe para vocês neste quarto episódio do Despertador. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do episódio, tenham gostado das novidades, dos lançamentos deste bimestre. Setembro, outubro de 2020, foram 14 lançamentos, é claro que muita coisa legal além desses 14 foram lançados, mas enfim, a gente selecionou esses 14 e vocês encontram todos eles nas plataformas de streaming por aí. Fiquem ligados na salvesintonia.com, a programação da nossa rádio web, e fica ligado também no Instagram, tanto o @salvesintonia como o @musicatessem. Pelo Instagram do Musicatessem a gente faz lives, normalmente com os músicos que a gente traz aqui no Despertador,
Então, se tu quiser saber um pouquinho mais da história de algum deles, fica ligado que logo em seguida eu chamo eles para um papo ao vivo na internet. Com o Despertador, a gente volta no início do ano que vem para falar dos lançamentos de novembro e dezembro, mas fiquem ligados também aqui no Musicatesse, em que outros podcasts saem neste meio tempo. Tá certo? Até mais!